Geist Além do Sobrenatural é um canal de investigações paranormais, onde os integrantes Anderson e Rafa visitam lugares popularmente conhecidos como assombrados. E dentro dessas investigações, surgem histórias e situações surpreendentes. Se você, assim como eu, gosta de assuntos sobrenaturais, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom vídeo pra você! Muito bem, começando mais uma edição do Sem Fronteiras Podcast. Hoje é dia de falar de mistérios, dia de falar sobre o sobrenatural. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com o Rafa e também o Anderson do Geist, do canal Geist Além do Sobrenatural. Será que eu pronunciei certo? Amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, tá? Pronunciou corretíssimo. Vocês estavam me falando em off, a origem do nome, né? O porquê desse nome que tem de origem alemã, é isso, né? Explica pra gente antes da gente começar tudo. Isso mesmo. A origem Geist é de origem alemã, né? Da língua alemã. Igual a gente estava conversando, na origem inglesa é Ghost, né? E na origem alemã, na língua alemã é Geist. E quer dizer a mesma coisa, espírito ou fantasma. O Poltergeist, né, como você falou antes, que é o espírito barulhento, então ele tem essa, né, etimologicamente, fazendo a divisão das palavras, seria isso, né? Legal, eu na minha cabeça, no meu inconsciente, vocês eram de Minas Gerais, eu não sei o porquê, talvez pela quantidade de alôs que vocês mandem pra lá, talvez, porque tem uma parte do canal de vocês onde vocês mandam alô, né, para os comentários, pra galera. Então talvez possa ser por isso que eu assimilei no inconsciente, enfim, mas vocês são da onde? Contem com a voz de vocês. Londrina, Paraná. Um abraço para o pessoal de Londrina, Paranazão aí, né? Um abraço para todo o pessoal aí do Paraná. Gente, então vamos lá, vamos começar do começo, como é que surgiu, antes de a gente entrar definitivamente no canal, como é que surgiu a paranormalidade ou a sobrenaturalidade, se assim eu posso me expressar, na vida de ambos. Pode ficar à vontade para compartilhar da maneira que quiserem. Quer começar? Não, pode começar, você começou muito antes de mim. Bom, eu já venho, né, trabalhando com a espiritualidade desde os 10 anos de idade, né? E cada vez, né, me aprofundando mais, até que chegou o momento aí que eu me encontrei de verdade dentro da espiritualidade, que é trabalhar com os espíritos, né? E aí surgiu a ideia do canal, né? Na verdade, a gente começou com um outro canal, depois nós éramos em 5, e depois passou eu e o Rafa aqui no Geist. E estamos aí tentando, né, na luta, porque é um trabalho que não é fácil, né? E a gente está aí tentando levar, né, um pouquinho de oração, de luz aí a esses espíritos. Antes da gente entrar na parte do Rafa, eu ainda quero dar ênfase em ti, Anderson, antes da gente ir para a parte direcional do Rafa. Então, tu me disse que começou com 10 anos, mas como é que foram as suas experiências? Você já se considerava um médium? Você via espíritos? Você era sensitivo? Como é que foi essa descoberta para ti? Então, eu comecei aos 10 anos como médium já de incorporação, né? Aí, no decorrer, eu fui, mais ou menos com uns 12 para 14 anos, eu comecei a ser médium auditivo, eu escutava. Então, a minha vida toda foi escutar os espíritos. E agora, mais recente, eu comecei a ver. Antes eu via vultos, né? Era muito rápido. E acho que você praticando o fato de você estar todo dia ali, né, envolvido, né, nessa situação de estar procurando, né, de estar tentando ajudar, eu acabei, né, desenvolvendo mais a minha visão, né, mas eu uso também alguns oráculos que me ajudam muito, né, e isso facilita bastante o trabalho. Então eu uso a audição, né, uso, né, a minha evidência, uso um espelho onde eu consigo, né, ter visão, e uso também, às vezes, cartas, enfim, tudo isso coopera aí para que eu consiga desenvolver um trabalho. Ok. Rafa? Então, essa questão de espiritualidade, para mim, é muito recente. Eu conheci o Anderson através da minha esposa, era uma grande amiga de longa data dele, e ele falou que ia fazer o canal e tal, e eu sempre gostei muito de editar e filmar. Aí eu falei, então vamos, eu filmo e edito,
e você faz essa parte aí. E eu nunca me interessei por nada disso, eu era muito cético, né? Mas eu mudei bastante, eu aprendi bastante. O cético que você diz, Rafa, seria no sentido dos espíritos ou no sentido de um ateísmo geral, se assim podemos dizer? Ateísmo geral mesmo. Uhum. Eu era, sabe, eu sempre gostei muito de ler sobre religiões e tal, mas nenhuma nunca me atingiu, não, me tocou. E então eu era cético mesmo no sentido de ateísmo. Ok. Que legal. Essa parceria de vocês é muito legal porque o Anderson entra com a parte espiritual e você com a parte de produção. Eu posso assimilar dessa forma? Sim. Exatamente. Ok. Uhum. Mas hoje eu já consigo auxiliar bem mais ele nessa parte espiritual. Como eu disse, já aconteceu muita coisa que eu não sei explicar, que eu não sei te falar, isso foi por causa disso. Não sei. Ok. Antes da gente adentrar no play, né, na hora da ação de vocês, vamos só contornar em torno do contexto de como vocês chegaram até o canal hoje. Então vocês começaram em 5, como você me frisou antes, Anderson, é isso? Com a tua irmã, entre outros integrantes? Uhum. 5. Como é que se chamava o canal antes? Como é que vocês chegaram até onde hoje? Mistérios Sobrenaturais. Uhum. Aí tinha o Anderson, eu, Rafael Cândido, ele, Rafael Silva, a Aline e Adriano. E aí, por questões de missões distintas ou questões de chegar no teto, talvez, em grupo, vocês decidiram cada um partir para o seu lado, seria isso? Isso, cada um foi guiar o teu canal aí, eu acho que na verdade o Mistérios ele foi um aprendizado aí para que a gente se preparasse um pouco, né? Uhum. E eu acredito muito no sobrenatural, no espiritual, eu acredito muito que tudo tem um porquê, né? Então eu acho que tinha que ser daquele jeito, né? Eu sempre vivia escondido mais ali dentro do Mistérios. Uhum. E por fim, né, jamais queria tomar a frente. De repente, a hora que eu vi, já estava à frente e fazendo e acontecendo. Então, acho que a espiritualidade sabe o que faz, né, prepara tudo. Acho que tudo foi um processo de aprendizado, né? Com certeza. Então vamos lá para a parte do play mesmo, né? Quando vocês chegam até um local de investigação, local de... Eu não sei como é que eu posso me referir ao trabalho de vocês, investigação, seria? Ou não? Sim, uma investigação, sim. Um auxílio, né, para os espíritos, investigação. Ok. Então, um auxílio, uma investigação. Geralmente vocês chegam pelo que a espiritualidade conta para vocês ou através de indicações de inscritos ou crenças populares? Como é que vocês chegam até os locais? Bom, a gente usa tudo isso, né? A gente chega por escritos, às vezes a gente marca de um lugar, chega na metade do lugar, o caminho se desvia, sabe? Já acaba caindo em outro lugar, então é meio mágico a situação, né? A gente, na verdade, acho que a gente é guiado, né? Mas tem muita indicação também. Uhum. Mas acontece muito. Hoje a gente vai gravar na capela tal. Quando chega na metade do caminho, já surge uma outra coisa e você já acaba, em vez de você gravar na capela, você está gravando numa casa, entendeu? Então eu acho que a espiritualidade, ela prepara muito, né? Uhum. Mas muitos inscritos mandam também local pra gente, muitos a gente acha, né? Ok, pode concluir. Uhum. E daí a gente aproveita tudo, né? Porque onde tem espírito, a gente quer estar ali tentando auxiliar, né? Ok. Chegando até o local, rapaziada, como é que vocês fazem? Vocês fazem um reconhecimento durante o dia e voltam à noite? Ou já vão direto para as gravações no instante em que vocês chegam? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? A gente chega, a maioria dos lugares a gente já chega e grava. Tem muito lugar mesmo que a gente não olha antes nada. Uhum. Você chega no lugar e já prepara ali, eu já preparo o material e a gente já começa a gravar, já vai gravando já. Não tem muita preparação, produção, não é. A gente faz um negócio bem espontâneo mesmo. Quais situações, como agora a gente vai entrar no que você falou antes, Rafa, quais situações assim mais insanas, bizarras, vocês sofreram ou enfrentaram ou viveram nessas investigações, esses auxílios?
Foram tantas, né? Eu imagino. Deixa eu falar qual pior. Olha, já fomos parar na delegacia no dia seguinte. Meu Deus. Fomos gravar numa capela no meio do nada. Pensa num lugar no meio do mato, do nada, né? Quando estamos gravando lá e os espíritos começam, né? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E a gente não entendia o porquê que esses espíritos tanto queriam que fosse embora, né? Falava para ele, lógico. De repente, escutamos ali um barulho, né? Uma explosão. Quando foi ver, alguém tinha estourado o pneu do carro, cortado o pneu do carro, roubado a placa do carro. Meu Deus. E aí a gente passou, assim, um momento bem tenso, porque a gente achava que o ladrão estava ali, que, né? Tinha que trocar o pneu, você não sabia quem estava ali, que ia quem acontecer. Tinha feito. Foi bem complicado, né? Aí no outro dia você tem que ir lá, por causa da placa do carro, a pessoa pode usar a placa, né? Nossa, foi assim, acho que foi um dia que mais tenso para mim. Isso da parte física, assim, né? Agora acho que tá também querendo saber da parte espiritual. Isso. Também. Nós já passamos, E sempre que alguém pergunta isso, eu falo daquela fazenda que nós fomos, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que para mim era impossível ver aquilo. Então compartilha, cara. E não foi só eu, não. A gente estava no outro canal ainda, todo mundo viu. E barulho, sabe? Fazia barulho em cima das árvores, depois embaixo, e quebrando o galho, assim, quebrando o mato. E eu tava vendo alguém sair dali do meio na nossa cara. Mas aí eu vi uma perna, assim, mas foi um vulto, né? Um vulto branco. Ok. Só a perna eu vi assim, e o Anderson viu mais, porque ele já tá acostumado, mas para mim aquilo foi um choque tremendo. Nossa, acho que foi a vez que eu assustei mais. Posso contar uma outra vez dele aqui? Deve. Pode contar, Nessa mesma capela onde aconteceu dos carros, aí a gente voltou lá, só que daí quando a gente voltou da outra vez, nós contratamos um policial para ir com a gente. Nós temos um amigo policial, né? Sim. E ele acabou indo com a gente porque é longe da estrada. Na capela tinha um chão de mato para você andar. Então, falamos, a gente pede para ele cuidar do carro. Dessa vez ninguém vai mexer no carro, né? Sim. E vamos gravar lá. Nesse dia nós convidamos o Rafael Silva, né, que fazia parte do outro grupo, para gravar com a gente. Estamos lá gravando. Menino, o Rafa estragou toda a gravação, porque a hora que um espírito bateu a mão num banco que estava lá fora e escalou a parede e andou pelo teto, ele enfiou a cabeça. Ele enfiou a cabeça num Vitor desse tamanho, olha o tamanho da cabeça do Rafa. Ele enfiou a cabeça e começou a gritar o policial. E eu, Rafa, é espírito. Não, é gente. Foi só se for o Homem-Aranha, né, que está escalando aqui a igreja. Nesse dia, olha. Aí o policial saiu de lá, foi lá, rodou, falou, Rafa, não tem nada. Falei, Rafa, você estragou a nossa gravação, que o espírito estava aqui. Estraguei, porque a gente estava fazendo contato, mas para mim tinha alguém entrando já na igreja. Eu acho que esse dia foi um dia que, olha... Eu também passei apertado, hein? Então, tô te falando, já passei muito apertado já, hein? Meu pai do céu, cara, eu imagino a situação, eu nunca vivi assim, não, já tive experiências sobrenaturais, obviamente, mas nunca vivi dessa maneira, né, dessa forma como que você... Porque o que acontece? Vamos gravar com a gente aí, tá convidado para gravar com a gente. Show, vai ser um prazer, vamos combinar, vamos deixar aí já como, em espanhol, eu falo em espanhol, a gente fala, quedamos pendiente, então a gente vai ficar pendente disso aí, fechou? Sim. Agradeço o convite e estarei lá. Mas, cara, assim, ó, vocês, Anderson e Rafa, vocês vão no olho do furacão mesmo, cara. E aí que a coisa acontece. E paralelo a isso, eu gostaria de saber como se preparar espiritualmente. Porque não é para qualquer um. Não é qualquer um que chega lá e vou mexer com o espírito. Tem que ter um preparo, né? Não, tem que ter. Tem que ter muito preparo, muita oração, né? Eu me cuido muito espiritualmente. Já estou há 38 anos... né, lidando com a espiritualidade, então me cuido bastante, bastante dele também, né, eu tenho mais conhecimento nessa área que ele, então eu tento cuidar, quando vai um espírito eu já preparo tudo antes também, para que nada aconteça, e graças a Deus, né, a gente sempre entrou, saiu dos lugares, é claro, susto, essas coisas a gente passa mesmo, mas nunca, né, o mais aí que teve acho que de perigoso foi o da igreja aí que eu contei, né? Ontem mesmo, a gente gravou ontem à noite numa casa aí no meio do mato também, um lugar muito feio, e os espíritos começou, né? Vai embora porque vai chegar gente, pode ser perigoso.
Então, a gravação que vai entrar aí, acho que depois de amanhã, é uma gravação que a gente até comenta, né? Olha, a gente vai acelerar um pouquinho, porque quando os espíritos começam a mandar a gente ir embora, falar que vai vir gente, né? Então a gente vai embora. A gente estava sozinho no meio do mato, no meio do nada, né? Sim. Então a gente não vai colocar a nossa integridade ali em risco, né? Mas, é cada situação que você não tem noção, né? Já levei tapa, já voou iluminação longe, muita coisa já aconteceu. Esses espíritos que agridem vocês, a gente pode identificar como obsessores ou como demônios, ou cada caso é um caso? Então, na verdade, tudo é espírito, né? A gente determina, coloca nomes ali neles, né? Então, nós chamamos de demônios, nós chamamos de obsessores, né? Que ficam ali naquele lugar, que acaba prendendo também aqueles espíritos, né? Obsediando aqueles espíritos ali, sugando energia, né? Tentando roubar a energia do local, dos próprios espíritos. Então, a gente chama de demônios, chama de obsessores, né? Mas é tudo espírito, né? Sim. Vocês hoje fazem parte de qual religião? Ou vocês não têm religião, só são espiritualistas, digamos assim? Então, eu já passei por quase todas elas, né? E hoje eu me considero espiritualista. Ok. Eu sou nascido no catolicismo, mas, como eu falei, eu já li sobre espiritismo bastante, já li outras religiões, mas também não sigo, não frequento nenhuma. Chico Xavier influencia bastante? Vocês têm essa visão de Chico Xavier ou não? Sim, bastante. Kardec, Chico Xavier. Então vamos entrar nesse campo aí. O que Kardec e Chico Xavier têm de tão influente nesse sentido? Obviamente, sem querer ser leviano, me refiro diretamente a vocês. De que maneira que vocês entendem que eles possam ter influenciado tanto o trabalho de vocês? Deixa eu responder. Então, na verdade, o que a gente faz? Pega um pouquinho de cada, né? O grande ensinamento que Chico Xavier, né? Ele veio, um grande médium que veio com uma lição aí para todo mundo, né? A gente pega um pouquinho, a gente lê bastante, procura entender um pouco. E aí a gente, dentro daquilo que... Eu sou muito guiado por espíritos, né? Então, por ser médium, né, auditivo, eu tenho uma facilidade grande de ser, né? Conduzido ali por eles, então isso me ajuda muito, e eu pego tudo aquilo que eu aprendi e uso, o que é bom eu uso, né? Então eu pego um pouco de Allan Kardec, eu pego um pouco, né, daquilo que Chico pregou, entendeu? Que é o amor e a caridade, é isso que faz a coisa acontecer, e é isso que dá a salvação, né? Os espíritos, eles têm que se perdoar, então você trabalha dentro daquilo ali, um pouquinho de cada coisa aí, né? Pego de outras religiões também, né? Então isso que é o interessante, você poder ser espiritualista e passear, né, por todas e pegar um pouquinho de cada e mexer tua panela ali e dar certo. Uma ótima resposta. Vai lá, Rafa. Não, vai lá. Eu acho muito interessante isso que o Anderson falou do espiritismo, porque até na visão, né, de Kardec aí, do Chico Xavier, todo mundo tem chance de evoluir, né? Sim. Não é porque você cometeu suicídio que você está condenado ao fogo lá para sempre. Você tem a chance, se você quiser, se você se perdoar, se você procurar, você tem a chance de evoluir e crescer, né? Eu acho isso muito legal no espiritismo. Ok, legal. E o que a Bíblia representa para vocês, assim? A Bíblia, a gente sabe agora, deixa eu ser um pouquinho antagonista no bom sentido, a Bíblia, em alguns aspectos, ela tem alguns confrontos dentro da questão espírita e tal. Vocês sabem bem melhor que eu. Como é que vocês veem dessa maneira? Vocês acham que é uma questão de interpretação? É uma questão de Velho e Novo Testamento? Eu gostaria de ouvir de vocês que são da área, né? Na minha opinião, eu acho que é uma questão de interpretação, né? E concordo com algumas coisas, discordo, né, de outras coisas. Então, eu acho que o interessante é isso, né? É você ser guiado, né? Pelo aquilo que você acredita, você ter a oportunidade de passear por tudo aquilo, igual eu falei, né? Pega um pouquinho de cada coisa e não viver, né? Eu acho que se você ficar na Bíblia, eu vou viver uma religião,
né? Eu vou viver aquilo. Então, eu pego e a própria Bíblia fala, né? Jesus pregou amor, Jesus não pregou religião. Então, eu não gosto muito desse lado para não virar um confronto, um afronto, né? Sim. Então, porque eu acho interessante, acho que a religião, tudo aquilo que faz o homem mudar e melhorar, né? Então, a gente tem que aceitar e tem que bater palma, porque é o que a gente precisa, né? Então, eu sou muito mais a favor do amor, não fico muito nessa questão bíblica, mas tem algumas coisas que eu concordo, e tem outras coisas que eu não absorvo, entendeu? Sim. Ótimo. Eu também, eu acho que não é a religião que faz a pessoa, né? É a pessoa que faz a religião. Se ela pode ter a religião que for, todas as religiões, eu acho que elas ensinam o bem, elas querem um caminho correto para a pessoa. Então, se a pessoa estiver disposta a seguir aquilo ali, ela vai seguir em frente, ela vai... A questão da Bíblia, a Bíblia eu acho incrível, ela tem textos maravilhosos e tal. Tem alguns que são, vamos dizer assim, arcaico, porque é um negócio escrito aí há 2000 anos. Então, se você seguir ao pé da letra, as coisas mudam de década para década. Você imagina um milênio, então... Sim. Mas ela é incrível, ela tem ensinamentos incríveis também. Só não pode ser levado a ferro e fogo, né? Ok, muito bem. Essa é a questão que eu queria saber sobre a visão de vocês. Vamos lá, como é que vocês encaram a visão das pessoas que, por exemplo, vamos supor, vocês, obviamente, antes do canal, ou trabalhar dessa forma, vocês tinham, ou ainda têm, talvez, profissões que não faziam parte desse nicho, né? Como é que as pessoas desse meio, do passado de vocês, encaram essa nova profissão, ou essa maneira de vocês de trabalharem, ou seja, no YouTube, com essa questão de procurar espíritos, auxiliar espíritos? Bom, para mim foi mais fácil, porque desde, de quando eu me conheço por gente, eu estou envolvido. Então, todo mundo que me conhece, já sabe que eu mexo, que eu trabalho com a espiritualidade há anos. Então, assim, mesmo que eu tenha outra profissão, que eu faça outra coisa, mas eles sabem, eu estou sempre aí dando entrevista, fazendo uma coisa ou outra, então não tem como esconder, Então, para mim, não tem problema nenhum, O povo, às vezes, acha que eu sou um pouquinho louco, tudo e tal, por mexer, outros, mas não tenho, nunca tive isso, Agora o Rafa já deve ter sido mais complicado, mais chocante, Então, até ele está falando aí, amigos e tal, não. A questão mesmo é a família, A família que encara e fala, nossa, mas como é que é? Porque é muito novo, um negócio novo, o YouTube, você tá nessa plataforma e você está desenvolvendo esse trabalho também, que desperta muita curiosidade nas pessoas. Sim. Então o pessoal sempre pergunta, como é que é? Eu não assisto, porque eu tenho medo. Mas me conta aí, como é que faz? Igual a gente está conversando agora, as pessoas têm muita curiosidade, principalmente as pessoas da nossa família. Super entendo. Gurizada, como é que vocês fazem para não levar o mal que vocês estão lutando em um determinado espaço para casa? Preparação espiritual antes, durante e depois, Muita oração, que acho que é a base de tudo, é o fundamento de tudo, E você tem que estar muito bem equilibrado. Eu acho que o médium, a pessoa que se propõe a trabalhar com a espiritualidade, ela tem que estar equilibrada. Se ela estiver equilibrada, ela vai conseguir, manter o domínio de tudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Mesmo assim, às vezes acontece. Eu já acabei trazendo espíritos na minha casa, já passei noite sem dormir no início, quando eu comecei. Já tive visitas de espíritos que estavam no lugar 2 dias depois na porta da minha casa pedindo ajuda. Caramba. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio muito grande para poder dominar o assunto. Então, eu vejo muitas pessoas me mandam, mensagem, como é que eu faço para ter um spirit box? Eu vou usar na minha casa, A gente foi gravar e teve um rapazinho até que ele convidou a gente para gravar na cidade dele, O sonho dele era participar. A gente foi, teve até uma história muito, muito interessante na cidade, E aí eu tava vindo para casa e eu falei pro Rafa, eu não dou 2 semanas, ele tá montando o canal dele, mas foi dito e feito. E você vê, o canal dele durou, acho que teve um vídeo.
no outro vídeo ele já estava internado lá e não estava com a cabeça boa, passando mal, a família mandou ele parar com isso, porque é onde faltou o equilíbrio e a preparação espiritual. Caramba. Então é muito perigoso. Né? O que a gente faz parece que não, é muito perigoso. Por quê? Porque você está lidando com o invisível, com aquilo que você não vê. Então tem muita gente que vai em lugares, eu não vi nada, não senti nada. É claro, você não tem uma sensibilidade, você não tem uma visão, mas você está levando para a tua casa um mal. E talvez aquele mal não vá fazer em você, mas ele vai fazer na corrente mais fraca, né? Na pessoa mais fraca da tua família. Pai, mãe, irmão. Então, assim, é perigoso. Então, tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é fundamental e você tem que estar preparado, né? Eu estou fazendo as minhas orações, eu saio, eu faço lá e eu faço toda uma preparação antes, entendeu? Para poder estar indo. Existem crianças que relatam que têm medo de dormir sozinho porque aparecem seres, né? Aparecem, muitas vezes não sabem identificar, aparece um ser, não sei agora montar na minha cabeça aqui algo para fazer uma alegoria, né? Caracterizar. O que pode ser, Anderson, tu que é mais voltado para a parte espiritual, o que pode ser algo que apareça para crianças antes de dormir ou durante, ou que a criança acorde vendo isso? Então, criança é muito sensível, né? Ele está muito aberto, o corpo muito aberto, né? Então, o que acontece? Espíritos que se alojam dentro da casa, né? As pessoas têm que cuidar muito bem da casa, eu sempre prego isso nos vídeos, cuide da sua casa, né? Da frequência energética da sua casa, porque dependendo de como ela está, ela pode ser um chamarisco ali para espíritos. Esses espíritos, eles entram dentro da casa e acabam sugando a energia vital das crianças. Eles aproveitam muito, né, das crianças. Então, criança, como tem essa sensibilidade, elas, claro, elas sentem mais, elas vão ver, né? E isso atrapalha muito, viu? Tem que ter muito cuidado. Acho que toda mãe, todo pai, né, não pode esquecer da limpeza da casa. A casa, ela acaba atraindo muita energia, muita coisa. Cuidado com quem você leva dentro da tua casa. Casa tem que ser muito bem cuidada para evitar que isso aconteça com as crianças, né? Mas eu recebo muito relato disso, de criança perturbada, não dorme à noite, viu isso, viu aquilo, né? Justamente isso. Aí o que eu falo? Vai lá, cuida da limpeza da casa, porque daí a situação acaba, né, amenizando bastante. Rafa, quando você faz as edições dos vídeos, cara, já aconteceu de você observar no vídeo algo que você não viu a olho nu, digamos assim? Já aconteceu, sim. Já aconteceu que na hora da gravação, aquele espectro que você tá ali filmando, né, ele é pequeno. E você tá prestando atenção aqui, 180 graus, né? Sim. Então, na hora que você vai no vídeo, você concentra, você consegue ver, sim, já aconteceu de ver coisa que na hora da gravação você tá prestando atenção em mais coisas, você não vê. Já parecia assim, vulto mesmo. Teve um vídeo agora que a gente gravou que a porta abriu e a gente não viu. Na casa, na casa. Ele tava filmando, aí até na edição também eu não vi. Quem mandou foi os inscritos, mandaram pra gente, olha, a porta abriu na hora que o Anderson tava fazendo a apresentação. E ninguém viu, nenhum de nós dois. Nem eu, nem ele vimos antes de ir pro ar. Aí nós assistimos e falamos, é verdade, na hora que ele tava falando, a porta ela abre sozinha. E tava ventando, na verdade, o vento tinha que fazer ela, né, fechar, não abrindo. Caramba. Acontece. O espírito, ele tem esse poder, digamos assim, de se manifestar através de frequências, no sentido, tem espíritos que têm uma frequência mais forte, mais fraca. O que possibilita ele se comunicar? Por exemplo, a gente tem, como a gente falou antes, de poltergeist, né? De arremessar objetos, de bater portas, essas coisas. Por que uns conseguem e outros não? E outra, na mesma pergunta, existem pessoas que ajudam sem querer o espírito a ter esse poder? Tem. Na verdade, o que acontece? É difícil, né? O pessoal até questiona muito isso com a gente, por que no nosso vídeo, nos nossos vídeos, não tem muita, né, manifestação dos espíritos nesse sentido, de aparecer, de bater porta, janela, porque, na verdade, o pessoal faz muito fake, né? Então, o pessoal coloca coisas ali que não é assim. O espírito, ele consegue, mas ele tem que estar com uma energia muito grande ali para ele poder fazer isso, entendeu? Então, não é impossível,
tá? Mas não é uma coisa que acontece todo dia como eles veem aí, como a gente às vezes vê em alguns vídeos, entendeu? Não existe isso, né? Espírito, ele tem que estar muito bem energizado, ele vai sugar energia para poder fazer alguma coisa. Acontece muito da gente carregar o aparelho, tá com os aparelhos tudo certinho e chegar na hora, o aparelho sugou toda a energia, não tem câmera, não tem luz, não tem... Você entendeu? A gente já foi gravar com uma equipe de TV, o cara falou, pô, mas eu trabalho com a câmera faz anos, não tem como essa câmera ficar desse jeito. Ele teve que usar o meu celular para terminar de filmar, porque a câmera sugou totalmente a energia. Aí o que acontece? Ele consegue, com aquela energia, ele consegue fazer um pouco mais de barulho. Mas um espírito aparecer mesmo, né, se manifestar ali, é muito difícil isso acontecer. Né? Isso acontece, mas é muito difícil, né, Rafa? Tem que sugar muita energia. Muita energia. Né? Essa vez mesmo que nós contamos no começo aí, que eu vi também, que eu assustei muito, teve uma pessoa que foi com a gente nessa fazenda, né, que a gente não sabia onde era, então essa pessoa levou a gente lá e ela passou muito mal, né? Passou muito mal. Muito mal mesmo, assim, falta de ar, a pessoa tinha a sensação que ia morrer. De que estava sugando o ar dela. Esse lugar, esse espírito, ele já estava com uma energia muito grande ali, porque a gente conseguiu escutar ele quebrar os galhos, não foi só eu, foram mais de 5, 6, umas 7 pessoas, conseguiu ele, né, quebrar os galhos, acho que umas 4, 5 conseguiu ver o espírito, que foi o dia que o Rafa viu, e depois ele sai da mata, ele entra correndo, dá para ver ele correr dentro da casa, aonde ele faz o barulho, daí a mulher se desesperou mais, a gente não teve condições de ficar ali filmando. A gente queria continuar um pouco mais, mas ela se desesperou e estava passando muito mal, a gente preferiu, né, se retirar ela dali para que nada acontecesse. Para que a gente possa entender, esses espíritos que ficam alojados, a gente pode dizer que são obsessores, é a famosa alma penada ou não? Porque a alma penada geralmente ela vaga, porque esse, no caso, ele fica, porque ele é obsessor. Tem essa diferença? Na verdade, deixa eu começar por um princípio aqui que todo mundo fala, né? Anderson, naquela casa é mal assombrada, tem fantasma, né? Então, fantasma não existe, existe espíritos, né? Desencarnados que estão ali chamando a atenção, e tem os obsessores, que quando eles veem que os espíritos estão presos ali, então o que acontece? Eles entram ali, eles ficam ali também, e acabam prendendo esses espíritos para poder também trabalhar a energia do lugar. Eles sugam a energia, né, de uma casa, de um lugar, por isso que a maioria dos lugares são feios, são tudo caindo, porque eles vão sugando, aquilo vai se acabando. A gente chega numa casa, em um mês, passa 5 meses, a gente volta, nossa, parece que a casa virou do avesso, né? Então, por quê? Porque tem essa... Eles vão retirando tudo que está ali, e prendendo esses espíritos. Então, assim, a alma penada, né? Igual você falou, são esses espíritos que estão precisando de ajuda, de auxílio, né? Então, cada espírito se manifesta de uma forma, né? Uns aparecem mais, uns fazem barulho para chamar a atenção. Não é todo mundo que vai conseguir ver, né? Você precisa ter visão para isso, né? Você precisa ter audição para ouvir um barulho que o espírito faz. Então, não é todo mundo. Tá? Mas quem tem sensibilidade vai sentir, vai sentir a frequência energética do lugar, a frequência do espírito que está ali, vai escutar barulho, vai conseguir ver algum vulto, alguma coisa assim. Então, assim, tudo depende da pessoa, depende do lugar e depende da energia que aquele espírito está carregando, né? Da força que ele pode ter ali para fazer algum barulho ou algo assim no local. Você lembra da primeira vez que tu teve contato com algum espírito, mesmo como criança, a primeira visão que tu teve, algo do gênero? Então, na verdade, a primeira coisa que aconteceu comigo foi a audição. Eu sempre escutei os espíritos, né? Sempre escutei. Então, para mim, isso já se tornou muito normal, comum. A primeira vez que eu vi um espírito, eu acho que eu tinha... uns 15 para 16 anos, uns 15 para 16 anos, e foi na minha própria casa, quando eu morava com os meus pais, na minha própria casa, mas eu vi muito rápido também, e eu senti que ele me tocou, e aí eu fiquei paralisado, mas eu com medo mesmo, eu só gritava, né, chamava alguém, porque, nossa, aquilo ali para mim era coisa do outro mundo, né, alguém me relar e não sabia o que ia acontecer, e escutar eu já escutava, mas tanto que eu pedi muito na minha vida para nunca ver. E hoje eu consigo, né,
já ter essa visão. Mas eu trabalhei muito isso, para não ver. Eu tinha medo de ver. Eu ouvia, para mim é normal, mas ver é uma coisa que, eu não tinha vontade, não. E aí, depois que eu comecei a entrar nas investigações de estar indo, eu acredito que abriu bastante, né, a minha visão. Sim. Eu só via vulto, e eu já cheguei a ver nitidamente vários espíritos assim, como eu tô te vendo, como eu tô vendo o Rafa. Pena que é rapidinho, né? Sim, entendi. Gurizada, agora eu vou para perguntas mais direcionais a vocês, né? Primeiramente, quem é o Anderson e quem é o Rafa fora do canal? Fora da espiritualidade, digamos assim. Quem são vocês? O que vocês gostam de fazer? Como é que é? Que a gente gosta de fazer, eu gosto muito quando eu estou em casa, assistir filmes e séries, bem tranquilo, fim de semana, tomar uma cervejinha com os amigos ou com a família, faz um churrasquinho fim de semana, é uma tranquilidade, coisa de casal, de família, nós somos bem família, assim. Às vezes o Anderson, a gente tá fim de semana, o que você vai fazer? Vem aqui em casa, a gente senta, bebe alguma coisa, pede uma porção, conversa até tarde. Às vezes a gente fala, não, vamos dormir cedo que amanhã tem que gravar e tal. Aqui a gente vai dormir tarde e vai gravar do mesmo jeito. Então é isso, fora do canal, nós somos pessoas bem tranquilas mesmo. Eu não tenho muita diferença, né, do Anderson quando tá gravando, quando tá vivendo ali. Eu vivo praticamente isso aí todos os dias, né? Chega um amigo, quer conversar comigo porque quer ver se arranca alguma coisa, né? Alguma informação espiritual. Telefone não dá sossego, é o dia e noite, né? Você tem que desligar ali para dormir, senão você não dorme, né? Muita gente. Eu também sou casa, né? Sou bem sossegado, sou bem caseiro, né? Gosto muito de receber pessoas, de conversar, mas tudo dentro da espiritualidade. Eu tô ali, tô conversando com uma pessoa, tô vendo o espírito passar, tô indo me despedir de uma pessoa no portão, tá espírito chegando, né? Então, é que eu fico quieto para não assustar, Sim. né? Para não ficar falando, tem um espírito aqui no meio, né? Mas, então, eu basicamente sou isso que vocês veem aí na gravação, né? Não saio muito fora disso, não. Só sou um pouquinho chato aí, né, Rafa? Cada um com a sua personalidade, né, Anderson? Bem tranquilo, cara. Vamos lá, então. Vou fazer a pergunta e da mesma maneira como foram as outras, né? Conforme um termina, o outro pode responder, tá bom? Quem é Deus para você? Para mim, tudo. Deus é o universo em ação, né? Deus é tudo. Deus é tudo, está presente em todas as coisas, em tudo. A próxima pergunta, eu já tenho clara a resposta, mas mesmo assim eu vou fazer porque no término dela eu tenho outra que se encaixa. Vocês acreditam em vida após a morte? Sim. É o nosso trabalho. E agora vai entrar a pergunta, o que vocês acham que tem depois, então? O que você acha que tem depois da morte? A gente acredita, mas você explicar, né, o que eu acho, assim, é muito complicado. Você já assistiu, eu falo sempre isso pro Anderson, você já assistiu aquele filme, eu acho o filme incrível, Constantine? Sim. Então eu acho que a gente tem realidades paralelas, você vai sair desse plano, você vai passar por um outro plano, não sei, tem gente que passa por um plano pior, tem gente por um plano melhor. Mas eu acho que é isso, você vai sair de uma realidade aqui e vai para outra. É evolução, né? Pode ser. E para ti, Anderson, tu pensa da mesma forma? Tu tem algumas outras nuances que tu quer agregar? Penso da mesma forma, porque o espírito é eterno, né? A gente, né, só está dentro de um corpo, né? Então o espírito é eterno, né? E acredito nessa evolução do espírito, acredito que ele passe, né? Que ele vai, mas acredito que ele também consegue voltar, né? Uns para melhorar, às vezes acaba não melhorando, piorando, volta novamente. Então, eu acredito muito nisso, nessa evolução, como ele falou, que vai para um outro plano, entendeu? Acredito sim. Bacana. 2 pontos agora da vida de vocês, ou da carreira, enfim, o que vocês quiserem compartilhar. Um ponto que vocês não se orgulham, que vocês lamentam, que vocês têm vergonha, talvez, de coisas que aconteceram na vida de vocês por erros ou ações de vocês.
E o segundo ponto é justamente ao contrário, algo que vocês se orgulham de coisas que vocês fizeram ou que conquistaram e assim por diante. É com vocês. Pode começar. Essa é a pergunta pegadinha. Não, a coisa que eu me arrependa ou não tenho orgulho, coisa que eu me arrependo é de não ter feito. Nada do que eu fiz eu me arrependo. Agora, o meu arrependimento é assim, eu podia ter feito tal coisa e eu não fiz por medo ou por... sabe, aquele receio que não fosse dar certo. Então, esse eu acho que é o pior arrependimento que a gente pode ter. É o arrependimento de não fazer. Mas do que eu fiz, eu não me arrependo de nada. O que eu me arrependo são de alguns chamados espirituais que poderiam ter acontecido muito antes na minha vida, né? E eu não quis, porque eu era jovem demais, eu queria sair, eu queria ter uma vida normal, como todo jovem, né? Sair para uma balada, para barzinho, etc. e tal. Sim. Então, eu recebi aquele chamado naquele momento e eu dispensava. Eu queria estar na balada, eu queria sair. Então, isso eu me arrependo muito. Talvez muita coisa boa poderia ter me acontecido antes, né? E o que eu tenho orgulho é de estar hoje justamente no lugar onde eu estou, porque eu me encontrei com a espiritualidade, eu lutei muito para me achar, né, me enquadrar dentro da espiritualidade, por isso que eu passei por muitas religiões, né? E hoje eu me orgulho por isso, né? Por ter esse dom, por ver, por sentir, por estar nesse lugar onde eu estou, né? Nessa posição onde eu estou, por ter esse privilégio de poder ver um espírito, de ajudar um espírito, né? Então eu me orgulho disso. Ok. Rafa, você acabou não compartilhando do que você se orgulha. Pode ficar à vontade. Eu acho que hoje eu me orgulho... De estar do meu lado trabalhando com os espíritos. Boa, brincando, gente. Mas é isso mesmo. Eu me orgulho de poder ajudar de alguma forma. Igual tem muita gente que manda nos comentários pra gente. Eu agradeço as coisas que vocês falam, que o Anderson fala, que me ajudou. Então, você acaba de alguma forma ajudando a pessoa. A pessoa fala, olha... É verdade isso, eu tenho que aprender a perdoar, porque aí eu vou crescer mais, eu vou melhorar. Então, eu acho que eu me orgulho disso, eu me orgulho de ajudar de alguma forma essas pessoas que nós estamos conseguindo atingir, né? São milhares de visualizações em cada vídeo, e em algum vídeo a gente acaba transmitindo alguma coisa positiva. Então, eu me orgulho disso. Vocês tocaram num ponto... sensacional até, eu iria tocar nele em algum momento, mas vamos agora. O que é o perdão para vocês, cara? O que o perdão significa para vocês? Perdoar. O perdão é tudo, né? O que projeta você é a espiritualidade, né? O perdão faz você prosperar, você ser uma pessoa melhor, faz você se sentir melhor. O perdão, ele transmuta totalmente a vida do ser humano. É uma coisa que as pessoas relutam tanto, né? Porque é tão simples e fácil você entender o processo da vida e perdoar, mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar com essa situação. Então, quando você perdoa, né, você fica leve, você abre um canal para a espiritualidade. Aquilo automaticamente te eleva num nível, né, te iguala ali junto com o universo, e as coisas, as bênçãos começam a vir para a sua vida. Então, as pessoas, elas têm muito medo de perdoar o outro, carrega as coisas. Depois elas acabam desencarnando e acabam se tornando espíritos, né, que acabam aí, olha, por um motivo, por um outro, né, um pai que não perdoa filho e etc e tal. É tanta coisa que eu me deparo todos os dias com comentários, com coisas que acontecem na vida aí do pessoal. Então, é tão fácil. Então, o perdão, para mim, ele é tudo. Quando você perdoa, eu tenho isso na minha família, até falo, né, olha, perdoa, né, fulano fala assim para mim, mas a sua vida tudo acontece muito rápido, fácil, porque você tem ali os espíritos que te ajudam, que fica... Não, eu sou igual a todo mundo, né? Eu não tenho regalia nenhuma. Se eu não ajoelhar e rezar, nada vai me acontecer. Se eu não perdoar, nada vai acontecer. A única coisa que eu tenho e que eu consigo lidar com facilidade é o processo do perdão, né? Então eu não guardo nada e eu aprendi a perdoar. E isso me torna mais leve e faz com que as coisas aconteçam para mim de uma certa rapidez e fica tudo muito mais fácil. Então, assim, as pessoas têm que aprender a lidar com isso, porque a chave de tudo está no perdão, né? Está no amor, está no perdão. Para mim, o perdão, o amor são coisas que caminham junto, né? Que estão aliadas junto. Então, quando você
conhece, consegue lidar com isso, trabalhar com isso, consegue perdoar a si mesmo também, porque isso também tem que acontecer e é um processo, nossa. Então, para mim, o perdão é tudo. Perfeito, parabéns, uma ótima resposta. Rafa? Obrigado. Eu não acho fácil, não. Para mim é muito difícil. Eu acho, nossa, o perdão é um sentimento, assim, uma atitude nobre. Parabéns ao Anderson, trabalha, eu falo para ele. Eu pego o pé dele, viu? Eu falo para ele, você trabalha muito bem isso, eu também tinha que trabalhar melhor, porque para mim não é fácil, como acho que para a maioria das pessoas que não são tão espiritualizadas, assim, né? Então, eu acho complicado, não é fácil você perdoar uma pessoa que te ofende, não é fácil você se perdoar, igual a gente carrega, né, um monte de coisa, igual, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito diferente. Não, você tem que se perdoar e falar, não, daqui para frente não vai mais voltar, não vai mais acontecer. Então, eu acho que o que ele está falando é muito importante mesmo. Quando você se perdoa, tudo transmuta, né? Então, eu tenho que trabalhar mais isso. É muito difícil para mim, não é fácil. Eu gosto de uma frase que eu falo sempre assim, sem ação não tem transformação. Então, você tem que, né, se perdoar, você tem que agir. Gente, não é difícil, é fácil, é só você querer, basta querer, né? Não acho que perdoar seja tão difícil fácil, assim. Não, para você. Eu já passei por muitas coisas, inclusive ele sabe disso, né? Por ingratidões pesadas. Mas para mim é numa boa. Eu fico chateado momentaneamente, mas daqui a pouquinho eu vou lá, faço uma oração, entrego para Deus e pronto. Vamos viver outras coisas, né? É claro que também se tem uma pessoa que te faz mal, você a perdoa, você não é obrigado a ficar ali aguentando o mal dela, né? Boa. Né? Então, o que você faz? Deseja que ela seja bem feliz, mas longe de você. Boa. E você vai seguir o teu outro caminho, o teu processo, né? Isso aí. Aí eu que falo para ele, perdoe, mas não seja bobo. Sim, não adianta, né? Penso da mesma forma e tiro o chapéu para vocês, ó. É por aí mesmo, eu compartilho. Perdoar sim, agora ficar levando chicote aí, né? Não tem como, não né, adianta, cara? Né? Não tem como. Gurizada, se vocês tivessem a oportunidade de voltar no passado, quando vocês tinham 8, 9, 10 anos, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, o que o Anderson e o que o Rafa de hoje falariam pro Anderson e o Rafa lá do passado? Vai lá, Rafa, manda aí. Eu acho que eu já falei aqui, é isso que eu falei, eu falaria para mim, aproveite as oportunidades que aparecerão, que eu acho que eu não aproveitei o que eu poderia, então eu falaria para mim, cabeção, aproveite as oportunidades. Ok, tranquilo. Olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá, eu acho que eu curtiria um pouco mais meus pais, né, minha família, aproveitava muito mais. E o que eu falaria para o Rafa né, trabalhar... Não é só para você. Não, mas não é para me falar também o que eu falaria para ele? Não, para ti. Mas fica à vontade. Isso, para o Anderson não passar. Não vou falar nada para ele, não. Ficou com medo, né? Mas se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Fiquei curioso. Eu ia falar para ele, né, que ele deveria, desde pequeno, trabalhar esse processo do perdão, né? De perdoar mais, né? E o Rafa tem hora que é meio carrancudo, gente. Vocês não sabem o que eu passo, hein? A espiritualidade pegou e colocou é um parceiro excelente, entendeu? Mas tem hora que é difícil, hein? Super compreendo. Não, mas o Rafa, eu falo que ele melhorou muito, hein, Rafa? Melhorei, mudei muito. Mudou. Isso é verdade. Mas aí entra aquela questão que a gente conversou lá no início, no começo da conversa, sobre a evolução, né, do espírito, no caso, né? Então a gente vai evoluindo. E o Rafa vai chegar lá, né, Rafa? Assim como eu também. Já tá quase lá, já. Chegar, assim. Assim como eu também tenho as minhas debilidades, o Anderson também, assim por diante, né? Todo mundo, né? Se chama ser humano. A gente tá aqui, afinal, para se tornar melhor e aprender, né? Exato, exatamente. Vocês acreditam em reencarnação, então? Acredito. Sim. Mas nesse sentido, assim, de reencarnar em uma nova pessoa, ou vocês são daquela linhagem de reencarnar em um animal, alguma coisa assim? Acredito que você possa se reencarnar numa nova pessoa. Você vai ter o crescimento espiritual de acordo com as reencarnações que você vai ter. Então, eu acredito que não é possível, né, o espírito humano encarnar num animal. Sim. Não, você vai trabalhar esse crescimento seu sempre
reencarnando como pessoa. Vocês acham que é possível... Vamos viajar um pouquinho. Vocês acham que é possível um bisavô, um tataravô ter feito um trabalho pesado de magia, alguma coisa assim, e ter comprometido espiritualmente a família nas próximas gerações, ou um karma, ou uma maldição hereditária? Como é que vocês analisam dessa forma? Vocês acham que é possível ou não? Acredito que é possível. Dependendo da situação, sim. Ok. Mas de que forma, assim? Exemplo, ele fez um trabalho para ter prosperidade financeira e entregou alguém da família numa maldição ou uma alma, digamos assim, coisas que vêm corriqueiramente contadas de vô para filho e para neto e assim por diante. Seria dessa maneira? Seria de outra maneira? Como é que vocês enxergam? Já tiveram situações em relação a isso? Eu já conheci situações, né, que pode ser uma coincidência, mas uma coincidência muito, né, porque conheci uma história de uma família, que essa família, o pai, né, segundo fez um pacto de riqueza, e ele entregou ali, ele iria entregar o seu primeiro filho, né? Então, quando o filho completou uma certa idade, o filho, ele morreu, ele sofreu um acidente, entendeu? E, enfim, do jeito que sempre foi falado lá, que o pai tinha entregado, tal, né? Interessante que a gente gravou numa fazenda onde teve esse tal de pacto de riqueza. Sim. Né? Então, assim, a gente conversando com os espíritos, tentando fazer, né, Rafa, você lembra da fazenda? Inclusive é uma fazenda que aparece até um rosto na janela, alguma coisa assim, muito feia. Cabeça na janela. Isso. E lá tem basicamente essa história, foi passando, né, de geração ali. Então, acredito sim. Eu acredito muito porque você pode amaldiçoar e você também pode abençoar, né? Então, se você abençoar, né, e também você tem o mesmo, a forma que você consegue abençoar, você também pode amaldiçoar. Então, eu acredito muito nessas coisas de energia, né? Nós somos energias, então eu acho que nós estamos todos conectados por uma imensa teia aí. Então, tudo que eu faço vai refletir nele, né? Tudo é energia, então a gente lida muito com isso, é energia. Então, eu acredito que pode acontecer sim. Ok. Gurizada, nossa, já estamos encerrando a entrevista no sentido de horário, estamos chegando já... fechando quase 1 hora e para mim foram 5 minutos, foram 10 minutos. Nossa, passou rápido para mim também. Né? Foi um bate-papo muito da hora, eu espero que seja o primeiro de muitos que a gente tenha, porque realmente valeu muito a pena, que a gente possa manter contato, que a gente possa trocar ideias, aprender coisas novas uns com os outros, né? Que é o sentido da evolução, digamos assim, né? Para a gente finalizar, antes de eu fazer as considerações finais de agradecimento, como é que está o canal agora, como é que o pessoal faz para se inscrever e quais são os projetos do canal para 2022? Os projetos, a gente pretende, né, ver se consegue colocar vídeo todos os dias, né? E vamos tentar também fazer uma comunicação, tentando se comunicar com os espíritos de parentes dos inscritos, né, dos inscritos. Eu tive uma experiência muito bacana em um dos vídeos agora recente, um espírito, filho de uma inscrita, né, usou a gente ali, me usou como instrumento ali para tentar mandar uma mensagem para ela, né? Era a segunda vez que aquele espírito, ele aparecia para mim, e ele contou como que foi o acidente, né, o que ele deixou de família. Então isso a gente lançou ali no vídeo, e a mãe desse espírito apareceu, até gravou para a gente um vídeo. E isso foi muito, muito emocionante, tanto para mim, né? Acredito que para ela também, porque ele tinha um segredo, né? Ele faleceu e ninguém sabia desse segredo, então ele queria que eu revelasse esse segredo para a mãe. Então, a partir disso, a gente vai tentar aí pegar os inscritos, né? E fazer algum contato com os parentes, com alguém, né? Da família deles que já não estão mais aqui encarnados. Então, esses são os projetos aí que a gente tem. Continuar aí levando luz, levar amor a esses espíritos, né? E o Rafa vai falar aí do canal. Se você entrar no YouTube e colocar lá Geist, Além do Sobrenatural, vai aparecer, é o primeiro lá, né? É só se inscrever, é esse aqui, ó. Instagram também, né? Oi? Instagram também, Facebook também, Geist, Além do Sobrenatural. Show de bola. Anderson, Rafa, foi demais. Cara, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pela disponibilidade. E, gente, tamo junto, tá bom? Sucesso pro canal de vocês. Eu já sou inscrito e tô sempre acompanhando o trabalho de vocês aí. Gratidão, tá bom?
Amém, muito obrigado, eu que agradeço. E manda um beijo aí para sua mãe, viu? Pode deixar um abraço para minha mãe, então, a dona Marisa Machado. Um abraço, dona Marisa Machado. Um abraço, dona Marisa, obrigado. A minha mãe que é muito fã do canal do Anderson e também do Rafa, então vai ficar muito feliz. Gente, um abraço, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, também curtir o canal dos rapazes, nossos brothers aí. E tamo junto, até o próximo episódio. Valeu, tchau!